Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sábado, 17 de maio de 2025. Estamos começando mais uma tarde de bênção em seu lar, que verdadeiramente essa programação possa ser uma bênção aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Obrigado por nos acompanhar, obrigado aí por abrir as portas para nós chegarmos com essa programação. Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo porque Ele sim tem poder, Ele sim pode mudar qualquer situação. Nós, como eu falei de manhã, somos apenas, um vaso de barro nas mãos do Senhor. Somos apenas a vara que produz o fruto, porque quem nos alimenta, quem nos dá o nutriente para produzirmos o fruto do Espírito, é Jesus. Amém? Então que esta programação possa alcançar a sua alma, o seu coração nesta tarde, que o Senhor possa trazer paz sobre a sua vida, sobre os seus, sobre todos os seus familiares, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estender as mãos para te dar vitória, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que como Deus é maravilhoso. Quantas situações Deus, entra com providência. Para Deus, irmãos, que o Deus a qual nós servimos, para Ele não tem dificuldade nenhuma em mudar qualquer situação. Mas em tudo Deus tem um propósito. Então, talvez você está aqui comigo nesta tarde, deste sábado, 17 de maio de 2025, passando por alguma situação e você tem orado a Deus, suplicado ao Senhor. Você está certíssimo, certinha, certo? É isso mesmo. Qualquer dificuldade nós devemos apresentar a Deus, mas em muitas delas Deus tem um propósito. Deus está nos ensinando a ser mais forte, a ser mais resiliente, a ser mais humilde, a parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus. Paulo foi um ótimo homem de Deus, um apóstolo, que se destacou pela sua entrega em prol da obra de Deus, mas o meu objetivo é ser como Cristo. Ele é o nosso ponto de referência. Então, Deus usa, irmãos, as adversidades, a circunstância, para trabalhar na nossa vida. E para nós, muitas das vezes, é um desconforto. A gente esperneia, a gente sofre, a gente às vezes perde o controle, porque é normal o ser humano perder o controle da situação. Deus não. Deus não perde o controle de situação nenhuma, mas nós perdemos. Tem situações que nós encontramos sem força, sem força e sem ferramenta para reagir, Porque somos limitados em tempo, espaço, em tantas coisas somos limitados. Mas nós servimos um Deus ilimitado. E esse Deus está conosco. Mas a presença do Senhor conosco não impede que sejamos, muitas das vezes, afrontados, passamos por dificuldades, o desemprego pode vir na nossa vida, pode vir a enfermidade, pode vir situações até mesmo climáticas, catástrofe na nossa, pode acontecer. Estamos sujeitos, estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Mas o que eu quero dizer para você nesta tarde, que em toda a situação, independente que você esteja passando, você pode confiar no Senhor.
Você pode confiar no Senhor, que a resposta vem, que a vitória vem, que Deus vai dar sim o livramento, Deus vai dar sim o escape, Deus vai entrar com a providência. Porque o nosso Deus é Deus de providência. E Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha, e Ele lembra que somos pó. Jesus é tão maravilhoso que Ele experimentou tudo que nós passamos. Ele experimentou, mas com um diferencial, sem pecado. Mas Ele sentiu, como diz, sentiu na pele o que nós sentimos. Então Ele, sabedor, e Ele que experimentou tudo isso, irmãos, Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Então nós temos esta confiança. Nós temos esta confiança no Senhor. Que se falharmos, se errarmos, o caminho é nos arrepender e voltar para Deus e não fugir como Adão e Eva, Quando Deus sempre passeava ali no jardim, o dia que eles pecaram, Deus, passeando como fazia de costume ali no jardim, eles tinham escondido. Tem jeito de esconder de Deus? Não, mas Deus queria ver como eles se portariam, porque eles tentaram esconder de Deus. Mas ninguém esconde de Deus. Você acha que Deus não sabe onde eles estavam? Então, meus irmãos, o segredo para todos nós é nos voltar para o Senhor. Se falharmos, se errarmos, temos um advogado. Como eu já disse aqui em outras vezes, um advogado que não perde. Ele não perde, a batalha, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas nós, como pecadores, como falhos, nós devemos se voltar para Deus de todo o coração. Estamos sujeitos a provações e Deus usa essa provação que você está passando para te mostrar, para te ensinar que Ele tem o controle de todas as coisas. Lembra de Marta e Maria? Quando mandaram chamar Jesus, que estava longe ali no momento da morte, no momento que Lázaro estava doente, ele não tinha morrido ainda, as irmãs mandam chamar Jesus. Ele chegou no tempo delas? Não. Porque ela mesmo respondeu, as duas falaram para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta como Maria falaram isso para Jesus. Elas esperavam Jesus no tempo delas. Jesus veio no tempo delas? Não, o tempo de Deus é diferente. E a Bíblia diz que Jesus amava tanto a Marta, Maria e Lázaro. Maria era uma adoradora nata, que Jesus chegava na casa deles, ela estava sempre no pé de Jesus. Ela derramou ali nos pés de Jesus um óleo precioso, caro, um perfume, e limpou com seus cabelos, secou com seus cabelos. Então era uma adoradora, a ponto de ela falar com Jesus que Marta falar com Jesus para pedir, para Jesus falar para Maria ajudar ela, aliás, pediu ajuda para servir. Jesus falou, não, Marta, você está ansiosa, você está muito preocupada, muito ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, então ela era uma adoradora. E ela não sofreu com a morte do irmão? Jesus veio na hora que ela pediram, na hora que elas quiseram, na hora que elas achavam que Jesus poderiam fazer alguma coisa? Não. A Bíblia fala que Jesus ficou 2 dias onde ele estava. E quando Jesus chega ali, na aldeia ali de Betânia, na casa de Marta e Maria, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Aos olhos humanos, chegou atrasado, porque enquanto há vida, há esperança, não é assim? Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus ali tinha um propósito. Esse aparente atraso, essa aparente demora que parece que Jesus chegou atrasado, não. Porque Jesus tinha um propósito ali. E Jesus, chegou ali, elas choraram, Jesus até chorou.
vendo eles chorar, vendo elas chorar. Até chorou Jesus. Mas ele ali chamou Lázaro, venha para fora. E o morto teve que sair, porque até o morto ouve a voz de Jesus. A natureza, ele fala com o mar, ele fala com o vento, ele fala com o Pai, ele fala com os demônios. Tem uma passagem que Jesus fala com os demônios, daquele endemoniado gadareno, que os demônios ali estavam naquele moço, Jesus, conversa com ele, eles falam que é uma legião, pediu para Jesus deixar eles naquela região, para não mandar eles fora daquela região, e Jesus permitiu. Esse é o Deus que nós servimos, que fala com o Pai, que fala com o vento, que fala com o morto, e o morto ouve a voz dele. Fala com o mar, fala com o demônio lá também, falou com os demônios, que a legião que estava na vida daquele homem. Então, ele fala e tudo lhe obedece. Ninguém, ele falou porque aqueles demônios, falou para eles sair, e eles saíram. Falou para o vento acalmar, acalmou o vento. Falou para o mar aquietar, e aquietou. Falou para o morto sair dali da sepultura, e o morto saiu. Olha que Jesus maravilhoso, né? Que maravilha. E falava com o Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas eu, estou orando aqui para que eles creiam que eu sou filho de Deus, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Quando Jesus foi batizado, o Pai falou. Quando os discípulos, 3 discípulos, estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, o Pai falou também. Que maravilha, né? Esse é o Jesus que morreu na cruz por nós. Ele morreu sim, mas ressuscitou. Está à destra do Pai. Então, aprenda em todas as circunstâncias. Tudo que passamos, irmãos, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele usa o sofrimento como uma ferramenta para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida espiritual, para sermos mais parecidos com Jesus. Então, é muito importante nós entendermos o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida, para não ficarmos lutando contra a vontade de Deus. Tem gente que tem uma dificuldade de aprender com as dificuldades, ela tem dificuldade de aprender com as dificuldades. Aí ela sofre. Então é melhor nós procurar entender e aprender com as situações que nós enfrentamos, para que nós possamos sair ali mais rápido daquela adversidade, daquela situação, porque aprendemos. Paulo, um cristão maduro, ele pode dizer, eu aprendi a ter fartura, a ter necessidade. Eu aprendi a ter fome e ter em abundância. Paulo, cristão maduro, irmãos. Ele aprendeu. E Deus, muitas das vezes, quer nos ensinar. E aprender é fácil? Não é. Hoje, nós vivemos uma geração que não gosta de aprender. Ainda mais no tocante da palavra de Deus. Às vezes nós temos muita informação através da internet, inteligência artificial, ChatGPT, tantas coisas que tem hoje para ajudar, Mas, às vezes nós não temos, nós não aprendemos, temos só as informações. Isso é raso, isso não vai mudar a nossa vida. Precisamos aprender com Cristo, aprender com o Senhor em todos os, em tudo que passamos. É uma escola pedagógica, porque Deus quer que nós sejamos mais crente, mais humilde, mais sincero, mais obediente, mais produtivo, como falamos nesta manhã sobre que devemos ser uma vara produtiva. Aquela que não produz é cortada e tirada, para não atrapalhar a que produz, para não abafar a outra. Aquela que não produz atrapalha a outra que produz. Então, é uma coisa para a gente aprender na palavra de Deus. Amém? Vamos cada dia mais, irmãos, tomar posse da nossa vitória, cada dia mais aprender com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais possamos ser mais cristão,
cada dia mais possamos parecer mais com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Amém? Que Deus vos abençoe. Uma ótima tarde de sábado para vocês. Que vocês tenham aí um ótimo final de semana. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, te ensinando, trabalhando na sua história, na sua vida, porque Deus tem bênçãos para a nossa vida. Deus tem bênção para a sua e para a minha vida. E muitas das vezes as bênçãos é condicional, depende de nós, já falei sobre isso. A maioria das bênçãos é condicional, temos que fazer a nossa parte. Não podemos viver aí quebrando princípios e esperando que Deus venha abençoar a nossa vida e nós quebrando os princípios. Não vai acontecer. Então precisamos observar os princípios, pôr em prática, confiar em Deus, descansar no Senhor e deixar Deus agir na nossa vida e aprender cada dia mais com o Senhor, com a palavra de Deus, para que nós sejamos melhores, mais servos, mais humildes, mais obedientes, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É o exemplo de obediência. Ele foi obediência até a morte, e morte de cruz. Pensou que situação? Você acha que nós conseguiríamos ser obedientes até a morte e morte de cruz? Eu não acredito, não, de forma alguma. Nós que nós víssemos ali, né? Não ia resistir, não. Nós ia fugir, igual Pedro. Não podemos, né, criticar Pedro, porque Pedro, a vontade dele era ser fiel a Jesus até a morte, mas a carne é fraca, né? Na hora que ele viu ali que Jesus foi condenado e ia passar por aquele sofrimento, né, ele negou a Jesus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Amém? Mas que Deus nos ajude, que Deus possa nos sustentar, que Deus possa nos ajudar para que nós possamos vencer a carne, vencer a nossa natureza e nos fortalecer no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração da fé nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. E agora nesta tarde de sábado, 17 de maio de 2025, eu quero agradecer o Senhor por este privilégio, Pai, de poder unir a minha fé com os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse canal de oração. Pai, eu agradeço o Senhor pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Estamos aqui nesta tarde de bênção em seu lar. Pai, que o Senhor continue falando em nossos corações, que possamos, meu Pai, ser ouvintes praticantes e não ouvintes esquecidos. Visita o teu filho, visita a tua filha, visita o teu povo nesse dia. Pai, que esta tarde possa ser uma tarde de vitória na vida do teu servo e da tua serva, Pai. Senhor, que a bondade do Senhor possa estar, meu Deus, sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. A misericórdia, a graça, o favor. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, no nome de Jesus. Pai, vai de encontro àqueles que estão enfermos. Vai de encontro àqueles que precisam e necessitam de uma bênção. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão desesperados, preocupados, angustiados, passando por alguma tribulação. Vai de encontro, Senhor. Em nome de Jesus, dá vitória para o teu povo. Entra com a providência, meu Deus. Estenda tuas mãos poderosas. No nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida. Senhor, visita a nossa família. Traz a salvação, a cura para a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, meu Pai, estar no centro da vontade do Senhor. Que possamos viver a vontade do Senhor. Ó Senhor amado, Senhor, visita todos que estão comigo nesta tarde de oração. Abra as portas que estão fechadas, da saúde, da paz, da segurança.
Vem, Senhor, alegra os corações, alegra a alma deste irmão, desta irmã que está triste. Senhor, dá vitória para o teu povo nesta tarde e noite de sábado. Senhor, que a presença do Senhor possa estar conosco. Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse da tua vitória, da tua bênção, que você possa ser abençoado nesta tarde, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar meia-noite, se Jesus permitir, na oração da madrugada, e vocês é o nosso convidado. Amém? Ficam todos com Deus, ótimo final de semana, e até a meia-noite, se assim o Senhor permitir. Ficam todos na paz.